Quantas burrices heréticas João Flávio Martinez, do CACP, consegue dizer em um minuto? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E há muito tempo eu não dava uma olhada no site do CACP. Aí alguma coisa deu um clique assim na minha mente, eu pensei assim, cara, deixa eu dar uma olhada. Aí coloquei lá, né, no Google, não sem antes lavar minha mão com álcool gel, né, para não me contaminar. Falei, escrevi lá no Google CACP, entrei no site do YouTube deles e encontrei algumas pérolas do senhor João Flávio Martinez. Um videozinho lá falando da revelação, da imortalidade da alma no Antigo Testamento. Eu não vou ver isso aqui sozinho. Dá uma olhadinha aí. Em Gênesis 37, 35, está escrito assim, Jacó está falando, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até o Sheol, assim chorou seu pai. Qual é o evento aqui? Lembram quando venderam José pelas 20 moedas de prata? Chegaram no pai, no Jacó, com uma veste de José suja de sangue. E o que é que eles falaram? Ih, pai, o bicho pegou, uma fera pegou o seu filho e o devorou. Tinha corpo? Não. Enterraram alguma coisa? Não. Então o que Jacó está dizendo? Ele não disse, hei de descer a cova. Não. Não tinha corpo para enterrar. Não tinha cova para enterrar José. Do que Jacó está dizendo? Jacó está falando da mansão dos mortos, ele está falando do Sheol, ele está dizendo, eu vou encontrar o meu filho quando eu sair desta vida, porque ele está lá do outro lado e é para lá que eu vou também. Bom, meus amados irmãos e irmãs, se você até hoje tinha alguma dúvida sobre quais seriam os argumentos mais idiotas a respeito da imortalidade da alma, agora você teve as suas dúvidas dirimidas por ninguém menos do que João Flávio Martinez, que com essa fala imbecil merece o troféu Heresia 2023, não é verdade? Vamos recapitular o que esse cara está dizendo com bastante atenção, tudo bem? Aí o João Flávio diz assim, ele pega o texto de Gênesis 37, verso 35, Jacó falando, e aí ele cita aquilo que ele pretende ser uma boa tradução do texto. Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até ao Sheol, assim chorou seu pai. E ele começa a explicar e fazer perguntas. Qual o evento, como quem pergunta, né? Qual o contexto dessa história, desse verso? Então, José foi vendido por seus irmãos para ser escravo. E esses irmãos de José mentiram para Jacó, dizendo que José havia morrido. E para tentar provar que José estava morto, eles apresentaram a Jacó as vestes de José, que estava suja de sangue e tal, e disseram que uma fera devorou lá o filho de Jacó, o irmão deles. E aí, em função disso, o João Flávio Martinez começa a fazer umas perguntas absolutamente sem sentido. Mas tinha corpo? Não. Enterraram alguma coisa? Não. Então o que Jacó está dizendo? Ele não diz, hei de descer à sepultura, não. Ele não tinha corpo para enterrar. Ele não tinha cova para enterrar José. Do que Jacó está falando? Jacó está falando da mansão dos mortos, do Sheol. Ele está dizendo, eu vou encontrar o meu filho quando eu sair desta vida, porque ele está lá do outro lado e eu vou para lá também. É assim um nível de esquizofrenia, burrice e loucura incomparável na história humana. Veja bem, irmãos, vamos tentar entender o que o João Flávio Martinez está argumentando. Aqui na minha Bíblia, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, esse texto lê-se da seguinte forma. Jacó falando, né? Chorando,
descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Provavelmente o que o João Flávio Martinez está dizendo é o seguinte, que algumas pessoas dizem que esse texto indica, tipo assim, Jacó indo até o local do sepultamento de José chorando. Tipo, descerei até a sepultura do meu filho. Algo do tipo assim, entendeu? Mas como não tinha corpo de José para ser enterrado, não tinha sepultura, não tinha cova para José, porque não tinha corpo envolvido. Então isso só pode querer dizer que a alma é imortal e Jacó estava ensinando a imortalidade da alma e que o filho dele, que supostamente na cabeça dele estava morto, na verdade estava vivo, desencarnado, e quando Jacó morresse, na verdade Jacó não morreria e também se desencarnaria e iria encontrar o seu filho lá do outro lado. Ou seja, né, João Flávio Martinez é capaz de encontrar no texto tudo aquilo a respeito do que o texto nada diz. O texto não fala nada do que o João Flávio Martinez está falando. Seja como for, essa é a maravilhosa argumentação do grande apologeta cristão aí do site do CACP. Beleza, legal. Então vamos escrutinar um pouco esta questão. Primeiro de tudo, o próprio texto em si, de fato, nada fala a respeito do corpo de José, que iria ser sepultado e Jacó iria chorando até o local do sepultamento deste corpo. De fato, não é o que o texto diz. Inclusive, na tradução que a gente leu aqui, não é também essa sensação que passa. Simplesmente o que o texto está dizendo é que Jacó, ao ficar sabendo da suposta morte de José, na qual ele acreditou, porque viu ali as vestes de José com sangue, etc., ele afirmou que ele iria chorar até a sua própria morte, a morte de Jacó. Nada a ver falando do sepultamento do corpo de José. Então, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Ou seja, o meu filho morreu, eu também morrerei no futuro, assim como ele morreu agora, e etc. E eu vou chorar. Chorando eu vou descer ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Ou seja, simplesmente uma expressão de grave lamento pela morte do filho, inclusive antevendo a sua própria morte, onde ele também morreria e ele iria chorar e estava chorando. E é isso o texto. Nenhuma palavra a respeito de alma imortal, desencarnada, até porque aí nesse caso, Jacó talvez não precisaria nem chorar, né? Aí os filhos de Jacó lá, os irmãos de José, chegavam para o pai e falavam assim, pai, o nosso irmão morreu, ele foi devorado por uma fera. Aí Jacó diria assim, vocês estão errados, meus filhos. O irmão de vocês não morreu, porque a alma não morre, ninguém nunca morreu, eu também nunca vou morrer, e aqui é só o que existe, é uma desencarnação da alma que sai do corpo. Então se um leão foi lá e devorou José, só o corpo dele morreu, e a sua alma ascendeu a um lugar aí, sei lá das quantas, para o qual eu também vou, porque ninguém morre, ele não está morto. Aprendam, meus filhos. Inclusive, daqui a pouco, Allan Kardec vai ter revelações semelhantes e vai ensinar essas coisas aí no Evangelho segundo o Espiritismo, meus filhos. Fiquem tranquilos, tudo bem? Essa é a verdade. Esse é o primeiro ponto, assim, que inclusive já desfaz completamente a argumentação do João Flávio Martinez. Mas, como eu tô com saudade de argumentar contra o CACP, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com esse tema e vou demonstrar a inexatidão do que o retardado mental herege ensina em nome dessa passagem bíblica, tudo bem? Então vamos lá. O João Flávio Martinez pretende que o discurso de Jacó é uma coisa muito importante. Jacó tinha, supostamente, na visão do João Flávio Martinez, uma fé imortalista. E que o seu filho não estava morto, Jacó não iria morrer na qualidade de almas imortais. Tanto José era uma alma imortal, quanto Jacó também era uma alma imortal. Olha que fé importante, a fé de Jacó.
Ah, beleza, ok. Será que a gente tem elementos para realmente conhecer o que Jacó cria nos seus próprios termos em relação a esse assunto? Bom, quando você chega lá em Gênesis capítulo 42, de alguma forma essa história aqui vai ser recapitulada no contexto depois que os irmãos vão descer para o Egito, tentar livrar o pessoal da fome, que inclusive vai ser o contexto em função dos quais toda a tribo de Israel vai descer para o Egito, depois vão se multiplicar lá, vão se tornar escravos, aí vai ter o Êxodo e toda a história bíblica, tá? Mas aí, lá em Gênesis 42, no verso 38, existe ali toda uma história, né, a respeito do seguinte: os irmãos tinham descido para o Egito para tentar conseguir comida, e aí José estava ali como governador do Egito, mas os irmãos não sabiam que era José, e eles desceram ali, etc, etc, etc. E José faz um teste com eles, assim, vocês têm um outro irmão, Benjamim? Então vai lá buscar ele e traz ele aqui, que aí eu deixo vocês levarem comida lá para a família de vocês, etc, etc, etc. Aí os filhos voltam para Jacó e falam: pai, deixa a gente levar Benjamim com a gente, porque Benjamim, ele precisa estar lá porque o governador pediu, e aí a gente vai trazer comida, confia na gente, não vai acontecer nada com ele no caminho, e blá blá blá. Aí a palavra de Deus diz assim, Jacó falando aqui em Gênesis 42, verso 38. Jacó, porém, disse: meu filho, referindo-se a Benjamim, não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Veja bem, meus amados, quando Jacó vai comentar a respeito desta questão, alguns anos depois do acontecido, de que na cabeça dele José estava morto, e lembra, né, que José era filho da mesma mãe de Benjamim, e os outros irmãos eram filhos de outras mulheres. Jacó teve, se não me engano, 4 mulheres, né, com que ele teve lá os 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, beleza? Então, o que acontece? Alguns filhos de outras mulheres desceram para o Egito. Aí José, que não tinha se revelado ainda como irmão deles, era governador do Egito, pediu para eles lá trazer Benjamim, até porque ele estava com saudade de Benjamim, queria ver se o menino estava bem, etc, etc, etc. E foram lá apresentar essa ideia para o pai. Aí o pai chega e responde isso que está escrito aqui: meu filho Benjamim, ele não vai descer com vocês. Por quê? Porque o seu irmão está morto. Nenhuma palavra de Jacó a respeito da suposta ideia que José estava vivo no mundo dos mortos. Porque no mundo dos mortos ninguém está morto, está todo mundo vivo lá na forma de almas imortais no mundo dos mortos que nunca morreram, que nunca ninguém morre. Só na cabeça do João Flávio Martinez. Então, veja que interessante. Aqui, Jacó em pessoa revela a sua crença de que José estava morto, não estava vivo em nenhum outro lugar. E aí ele também estava preocupado que acontecesse algum desastre supostamente assim, tipo, semelhante ao que supostamente tinha acontecido com José. E aí ele iria descer, né, já na velhice, à sepultura com muita tristeza, inclusive corroborando aquela ideia que ele iria chorando descer ao seu filho até a sepultura, até o Sheol, e assim chorou o seu pai, que é todo o contexto aí da história. Beleza? Ok. Entretanto, eu fiquei curioso para trabalhar um pouquinho algumas questões aí do texto hebraico, né? E fui lá dar uma pesquisadinha a respeito dessa expressão aqui. Seu irmão é morto. Como que é essa expressão no hebraico? Essa expressão no hebraico é met, tá? É um verbo, tá lá no tronco rofal, se eu não me engano, e ele quer dizer morto, está morto. E aí eu encontrei menções a esse verbo no mesmo contexto em que a gente está estudando aqui esse tema, tanto lá em Gênesis 37 quanto aqui em Gênesis 42. Vamos dar uma olhadinha nessas ocorrências? Então vamos voltar lá para o capítulo 37
que aqui no verso 35, supostamente na cabeça do João Flávio Martinez, existe imortalidade da alma. Ah, é? Então vamos lá. No próprio capítulo 37 de Gênesis, no verso 18, existe ali uma discussão a respeito se eles vão matar ou não vão matar o José, e aí o texto diz assim: de longe o viram, José, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, veja bem, que a ideia era matar José. Na cabeça de Jacó, lá em Gênesis 42, José estava morto. Nenhuma palavra sobre o fato de que morto não está morto, morto não morre, morto desencarna e está vivo no mundo dos mortos. Tudo bem? Lá no capítulo 42, voltando para lá, também você percebe a presença desse verbo em outros contextos. Por exemplo, versos 1 e 2. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-os deles, para que vivamos e não morramos. Mais uma vez aí, a mesma expressão, morte, morrer, o mesmo verbo. Então, é para viver e não morrer. Inclusive, para não morrer tem que comer, tá? Não tem esse papo do tipo assim, que a alma é imortal e não morre de forma nenhuma, tudo bem? Capítulo 42, verso 20. Trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Aqui são as palavras de José, né? José disse: ó, tragam o seu irmão mais novo, para que eu confirme que vocês estão dizendo a verdade, que ele está vivo, que vocês têm um irmão lá não sei aonde, e aí vocês não vão morrer. José falando para os seus irmãos, sem que eles soubessem que era José ainda aquele momento. Interessante, mais uma vez aqui a presença daquele verbo morrer nesse texto. Em Gênesis 42, verso 37, aí Rúben disse a seu pai: mata meus 2 filhos, se eu não torná-lo a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Então a ideia aqui é que Jacó estava reticente de deixar Benjamim ir até o Egito para comprovar lá para o governador que a história deles era verdadeira, porque ele tinha receio de que o moleque morresse, e aí ele ficasse ainda mais triste do que com a morte só de José. E aí o Rúben, ele fala assim: mata os meus filhos se eu não trouxer o seu filho de volta. Mata. Mas aqui a presença do mesmo verbo, que inclusive para o terror de João Flávio Martinez é o mesmo verbo que acontece 2 vezes em Gênesis 2, verso 17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela morrerdes, aliás, no dia que dela comerdes, morrendo morrerás. Certamente morrerás. Essa é a mesma expressão que acontece em Gênesis 2, em Gênesis 37, em Gênesis 42. Então, a ideia de que os israelitas ali, tanto Jacó quanto seus irmãos, discutiam as questões da morte de José nos termos de morte, não nos termos de alguém que não morre, é uma coisa absolutamente nítida e clara. Não existe uma palavra da parte de Jacó na noção do tipo: meu filho está vivo no mundo dos mortos e não está morto. É o oposto. Literalmente, Jacó fala que José estava morto. Agora, a gente também precisa avaliar a presença do termo alma nesses mesmos textos, ok? E nós temos o termo alma, nefesh, tanto em Gênesis 37 quanto em Gênesis 42. Isso também vai ajudar a gente a elucidar a questão. Gênesis 37, verso 21, o texto diz assim: Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e lhe disse: não lhe tiraremos a vida. Aqui é o texto que fala quando Rúben teve a ideia de não matar José, mas vendê-lo como escravo e tramar toda aquela coisa para mentir que José estava morto e na verdade não estava. E aí o termo aqui não tirar a vida, o termo vida aqui é alma, nefesh. A gente vai voltar a ele daqui a pouco. E lá em Gênesis 42, também no verso 21, o que se diz lá? Então disseram uns aos outros: na verdade somos
culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Ou seja, aqui também acontece o termo alma, nefesh, que fala da angústia da alma que os irmãos de José viram nele quando venderam ele como escravo e etc. E aqui começam a haver algumas implicações interessantes. Veja, se a angústia da alma de José era visível aos seus irmãos, nós estamos trabalhando em Gênesis 42 com um conceito de alma que é o oposto do que é imaterial e invisível, certo? Então, você via na expressão facial de José a sua angústia, sua tristeza, sua preocupação, a sua revolta com aquilo que eles estavam fazendo, de vendê-lo como escravo. Agora ele vai ter uma vida horrível como escravo, não sei aonde. E isso era uma coisa visível da parte de José, da sua alma. Então perceba, o conceito com que Gênesis 42 trabalha de alma não é uma alma imaterial, invisível, impossível de ser morta e ficar angustiada e coisas do tipo. É o oposto, é uma pessoa que está ali angustiada que você vê claramente com seus olhos. A alma é visível e material, não é invisível e imaterial. Mas vamos voltar a Gênesis 37, 21, que as coisas vão ficar absolutamente interessantes. Lendo de novo. Rúben, ouvindo isso, lhes disse: não lhe tiraremos a vida. E aqui acontece duas expressões importantes em hebraico, né? Naká, nefesh, tirar a alma, tirar a vida. E aí a gente pode avaliar um pouquinho essas questões. Quando você lê assim que Rúben deu a ideia de não tirar a vida de José, vamos dizer que você trocasse o termo vida por alma. Não tirar a alma de José. Inclusive alguém poderia fazer uma leitura do tipo assim, então quando a gente mata José, a gente tipo tira a alma dele do corpo, e aí a alma dele continua viva, porque não morre, e aí só morre o corpo. Então isso é tirar a alma, né? Tirar a vida dele é tirar a sua alma do seu corpo, aí o seu corpo morre, a sua alma não morre. Beleza? Ok, alguma pessoa desavisada poderia fazer esse tipo de leitura. Mas a gente não pode concluir isso desta forma sem antes entender como que o verbo naká é usado no livro de Gênesis. Para você perceber a absoluta falência da teoria imortalista, e aí nós vamos depois aplicar a Gênesis 37, 21, e o sentido vai ficar óbvio, ululante, evidente, e vai destruir as heresias de João Flávio Martinez e do CACP. A primeira vez que esse verbo acontece no livro de Gênesis é no capítulo 4, no verso 15. E aí o texto, na minha tradução, diz assim: o Senhor, porém, disse a Caim: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Aqui o termo naká é traduzido como ferir de morte. Se você aplicar isso a Gênesis 37, 21, não lhe tiraremos a vida não feriremos de morte a sua alma, ou seja, não mataremos José, é o que diz Rúben ali no capítulo 37. Esse mesmo sentido está presente em Gênesis 8, verso 21, que diz assim: o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Aqui, no caso, é quando Deus livra Noé e a sua família do dilúvio e diz: eu não vou matar as pessoas, ferir as pessoas, como eu fiz no dilúvio novamente. E aí, etc e tal, ele vai simplesmente diminuir a vida das pessoas para 120 anos. E aí tem todo aquele contexto do dilúvio.
Então aqui o verbo é traduzido também como ferir no sentido de matar. E agora vamos para Gênesis 32, verso 11, onde esse verbo também ocorre e a palavra de Deus diz assim: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha a matar-me e as mães com seus filhos. Aqui Jacó estava com medo de Esaú o matar, e aí o verbo naká é o verbo matar. E por fim, Gênesis 34, verso 30, a palavra de Deus diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Ser destruído aqui é o verbo naká, aqui inclusive na boca de Jacó. Por isso, meus amados, Gênesis 37, 21, quando Rúben diz que eles não vão tirar a vida de José, como é que a gente poderia traduzir? Ele não iria ferir de morte a alma de José, não iria matar a alma de José, não iria destruir a alma de José, a nefesh. Demonstrando, inclusive, claramente que em Gênesis 37 o conceito de alma é um conceito mortal, não imortal. E a leitura de João Flávio Martinez de que Gênesis 37, 35, Jacó dizendo que na mansão dos mortos o morto não está morto, e ele, Jacó, vai descer para encontrar o seu filho quando sair desta vida, porque ele está lá do outro lado, para onde Jacó também vai, onde ninguém morre, é uma fantasia absoluta, que só pode ser defendida por uma pessoa biblicamente analfabeta, que é exatamente a condição de João Flávio Martinez, líder do CACP. Que piada! Um abraço.